Olá, meu querido Ser de Luz, tudo bem com vocês? Eu me chamo Pedro Victor Lucas Bonfim. Bem-vindos à minha videoaula e hoje trataremos sobre um tópico que eu ainda não cataloguei como tópico, nome do tópico, mas vamos colocar mais ou menos bem assim: esquizofrenia paranoide e seus sintomas. O que fazer? Certo, vamos ao primeiro tópico desse grande esquema que é a paranoia. Quando ou como ou por que se torna uma paranoia, uma espécie de psicose, a mais grave, ou seja, a esquizofrênica? Não faço a mínima noção, primeira coisa. Não tem fundamento rizomático. Não tem fundamento rizomático. Quando você trata da doença, não tem fundamento rizomático de acordo com Deleuze. Há paz. Quando há paz, não há doença mental. Se extingue dentro da mente o que sobrou da psicopatologia. Não há mais paranoia. A paranoia, você tem que ter um conhecimento do Espírito Santo de Deus para ter noção do que é uma paranoia, para não cair nas paranoias. Se você tiver uma psicodiagnóstico como esquizofrenia paranoide, não cair nas paranoias da psicopatologia que foi identificada. Então vamos lá. A paranoia é tipo uma psicose que fica perseguindo, mania, compulsão, vozes, delírios, fragmentação do eu, noção do espaço sideral, sideração e esse tipo de coisa. Agora vamos ficar atentos em relação à psicopatologia da racionalidade. Quando você usa racionalidade, você desmancha a psicopatologia da neuropsicose, que é a mesma coisa que paranoia. Esquizofrenia paranoide. Quando você usa a racionalidade, que é um mecanismo de defesa do ego, você começa a rejeitar e perceber que não é só na multiplicidade que a esquizofrenia reside, mas na alteridade, está tudo relativo. Uma pessoa você está sintonizado, por exemplo, no Tibete, nos Himalaias. Não sei, não faço a mínima ideia. Isso é o que o esquizofrênico, paranoide, acredita ser, é estar na posição do outro enquanto analista. Estar na posição do outro enquanto analista, e o outro sendo o seu inconsciente. Deus sendo o seu inconsciente. Aí você começa a entender a lógica do sentido, mas sem colocar de luz no meio. Vamos lá. O nó borromeano e o significante master. Um significante, de acordo com Lacan, só é um significante para outro significante. Para que o eu, a noção de ego, tenha identidade e vá significar no seu discurso psicológico, você precisa de uma neurose fundamental, que não se baseia nas suas neuroses anteriores. Porque isso aí são neuroses que não cabiam a você o assunto. Mas agora, você é um novo homem, o que cabe a você o novo assunto é a resistência contra o fantôme passado para o novo fantôme. Construir uma nova base sem que seja tão opressora ou opressiva, para que você não caia nas suas próprias opressões, ou seja, para que seu matema lógico de direito não seja usado contra você, para que você também não caia em si mesmo. O ideal é deixar tudo nas nuvens. E eu vou dar outra dica. O esquizofrênico paranoide tende a exagerar e muito qualquer mínimo substancialidade de sintoma. Por exemplo, um copo d'água. O que é um copo d'água? Se você faz silêncio, se você bebe lucidamente, existe uma diferença entre o que é lúcido, o que é silêncio neurótico e o que é a paz. A paz de Deus, que é nosso Pai, transcende qualquer entendimento. Então, o que é a iluminação dos mestres ascensionados? Não faço a mínima ideia, porque eu não sou nenhum mestre ascensionado. Meu nome é Pedro Lucas Bonfim, eu tenho especialização em psicanálise e eu estou aqui para tratar sobre Lacan, que eu tenho 20 anos de experiência lacaniana. 25 anos, quer dizer, de experiência lacaniana.
Vamos lá. O eu precisa estar alinhado num objeto mais de gozar, que é o objeto A, que é o objeto que se esconde através do real. Ninguém sabe o que é o ontológico. O ontico a gente pode ter uma noção, mas o ontológico, que é o seu ser, ninguém sabe, porque é daí onde parte a fenomenologização. Por exemplo, eu não fazia a mínima ideia do que eu iria comentar agora nessa minha oratória. Mínima. Não preparei, não fiz esboço, não fiz nada. Só preparei alguns tópicos aqui, em inglês ainda, inclusive. Mas isso não significa muita coisa, porque tudo se move, nada se fixa. Significa que a dialética é a chave para o conhecimento do discurso do capitalista. Você está capitalizado é você olhar para o vazio e ver que no vazio você pode substancializar. E você está sempre se substancializando, às vezes toxicamente, às vezes purificadamente. Mas a relação entre capitalismo e produção é cuidado para não ter o seu blind spot, o ponto cego da sua visão, do seu panorama, da parallax view, como uma psicose ou como uma neurose. Simplesmente vá, deixe fluir, se liberte. Agora o terceiro passo. A psicologia da filosofia continental e outra dramaturgia ideológica de singularidade. Isso é muito complexo mesmo, sabe por quê? Porque eu faço uma revisão sobre os meus cálculos, que eu não tinha a menor ideia de onde eu iria parar, chegar até aqui, para tratar sobre minhas neuroses bobas de valor, que não são neuroses, são ataques, e às vezes viram paranoia. O melhor jeito é criar uma identidade para a sua mentalidade enquanto categoria da razão e detentor da mercadoria. Eu sou autor de 3 e-books e os e-books já fazem sucesso, pelo menos comigo. Se fez sucesso comigo e com minha família, é porque vai fazer sucesso com você e vai mudar seu estilo de vida. Vai te trazer de volta ao centro, a dialética. Dialética significa aletas. Aletos significa verdade. Dialética significa combinação de verdade para verdade. É do movimento que Lacan quer dizer que de significante para significante tem que ter um mestre significante, que é a razão do seu discurso. Não pode simplesmente ser a figura paterna, o outro, o que se não cessa de não se inscrever, ou seja, está sempre negando. A negação é o primeiro sintoma da neurose que leva à paranoia, que leva à neuropsicose. A negação. Por exemplo, a gente aprendeu muito fácil a dizer não. A gente diz não para tudo. E quando a gente vai dizer sim, ou quando a gente vai questionar, de acordo com os sintomas psicopatológicos, que chegam como alucinações auditivas, a questionar o sofismo. Porque isso é papo de sofismo. Se você está conectando com alguma epifania ou alguma coisa assim do tipo, você está ouvindo alguma coisa? Não está. Se você está ouvindo, quer dizer que é delírio, é alucinação, não é real. Real é isso aqui, ó. Eu pensei, nesse pensar, eu já pensei dubiamente e já pensei projetivamente, para provar como isso está erradíssimo, errado. Isso é uma falta de cognição correta, concentração correta, coisa que meu pai me ensinou. Mantenha a concentração correta. Vamos lá. Estar cônscio sobre você mesmo e a luz que brilha na escuridão. A epistemologia da razão subjetiva. Ora bolas, cada um tem a sua. E quanto mais você vai crescendo para a vida, quanto mais você vai acordando cada amanhecer e ver que você está respirando e vai se esquecendo dos pesadelos do seu passado, não precisa fazer catarse. Você aprendeu para não olhar mais para trás. Só isso. Ninguém pode te colocar para trás.
porque você está começando a viver feliz. Isso daí é um sinal de que sua depressão está sendo curada. Isso é um ponto positivo. Mas, ao mesmo tempo, tem dois fatores de risco: gatilhos emocionais e falácias. Primeiro, o gatilho emocional pode ativar em você o que você não deseja para si. É o desejo do outro. O outro não é visto como uma figura paterna somente, pode ser visto como a institucionalidade. Por exemplo, em como uma cultura está vivendo, ou como um filósofo está falando, que está pensando, ou como um psicólogo está avaliando o filósofo que está pensando, que está gravando uma videoaula ainda do tipo. Então vamos lá para o quarto tópico. Virtude que te torna virtude para ser nobre. Hegel e Lacan. Eu não sou os inputs, que são as impugnações que o outro me diz ser. Eu não sou o que o outro me dizer. Que diz ser eu, ou diz por mim, ou diz para mim. Eu não sou outro. Lacan faz uma grande diferença entre o eu, desejo eu, que é o meu eu, deseja uma coisa. O outro, que é o inconsciente, já vai registrar isso no seu ego, no seu cerebelo. Aí isso daí fica enraizado. E com isso aí vai criando uma avalanche, vai criando um comportamento de condicionamento operativo. Aí você começa a perceber que fantasia. Era essa sua fantasia? Você estava na fantasia de alguém, no fetiche de alguém ou no outro fetiche? Qual é o seu fetiche? Qual é o seu fantôme que te deixa para significar de acordo com a alteridade radical de sua verdade? Para não perder sua razão, porque até a razão é um sonho. Então vamos lá. O único ser no oceano. O fantôme e o mestre autorrealizado. Como lidar com ansiedade e depressão? Primeira coisa, exclui. Você pega um amontoado do que você está sendo, ou era, ou foi, ou que as pessoas pensam de você, junta tudo, junta toda a carga negativa do mundo inteiro, junta tudo. O que eles quiserem dizer para você, o que o outro está querendo dizer para você, o que o outro. Junta tudo, o todo negativo, vai juntando mesmo, todo lixo, entulho. Junta tudo e passa. Tá vendo? Isso aqui é um teste de chão, não. Junta tudo. Imagina o pior cenário. É o apocalipse. Todo mundo vai morrer. Eu vou pro inferno, sou o primeiro a ir. Brincadeira. Você pensa na pior das hipóteses, aí depois você descarta, porque o pior já passou. Aí depois você vai ver que tem outras variáveis incontroláveis da psicologia social. São mais sintomas. Sintomas não, são demandas que vêm da natureza do outro para o seu eu, para o seu ontológico, para o seu outro. O seu outro faz uma paralaxe com uma realidade. Você não pode se confundir querendo ser o outro. Você não pode se confundir querendo ser o outro. E não há outro do outro. Só há você e você. Entendeu bem? A questão, como minha mãe sempre me ensinou, é que a saúde mental de uma pessoa só quer dizer se está bem com você mesmo. Porque a mente mente o tempo todo. Devemos passar de neurodivergentes para convergentes. Entendeu bem a diferença? Apesar de que cada pessoa tem sua lógica de sentido diferente. A visão multicultural da paralaxe e o surreal drama do irrealístico. As variáveis incontroláveis. Você, caro Cid Luz, estudante, está aprendendo que você não pode controlar o externo, nem deixar que o externo lhe controle. O que é exterior a si mesmo não quer dizer que é você. Você é seu próprio animal mais brutal que existe. Você é seu próprio rival. Não existe pessoa pior do que você mesmo. Você deve se aceitar na sua minúscula partícula de ser e começar a existir, mas não para expandir, mas ter uma metodologia de como viver
com um propósito de filosofia. E a filosofia ensina a amar. A filosofia já é o amor. Mas cuidado, porque hoje em dia o amor tem sido balizado politicamente. Mas não é somente entre guerra política, guerra de mente, guerra disso ou guerra daquilo. A guerra é como preservar os afetos para que você não fique com trauma e esse trauma vá te afogando no fundo do poço e esse poço engula todas as suas lágrimas até que você nunca mais chore. Aí dá pena, né? Sim, aí dá pena. Mas é irrealístico, porque você é autor e responsável pela sua própria produção capitalística. Então, nesse mundo capitalístico de hoje, o mundo capitalístico que mistura o capitalista comunista, o capitalista socialista, o capitalista social-democrata, o capitalista social aristocrata, o capitalista monarca, já falei? Capitalista monarca e o capitalista anárquico. São várias formas de capital. Maneje essas ideologias de esquerda, jogue tudo no fundo do poço. Não tem uma lágrima. Eram todos anjos caídos. Eu respeito. Respeitar é a base, é a estrutura. O respeito é a base. Se você não tiver a base, por exemplo, quando você está lá nos 16, 17 anos, quando eu tinha 16, 17 anos, eu li a Emma Goldman, anarquista, dizendo que a lei de ouro é o que existe na lei dos anarcos. Mas eu não sou anarquista. Vamos lá. Eu me considero neoliberal. E Zizek diz que neoliberais, no pós-modernismo, pós-capitalismo world, o mundo de capitalismo atrasado, é o pior das hipóteses, porque é a massa contra o individual. Tá vendo? Aí cria a força da paranoia, imbuindo em você a negatividade, porque eles não querem ver que você cresça sozinho. Eles querem crescer junto com você, nas suas costas, querem que você dê um respaldo positivo para eles, querem que você dê um feedback positivo para eles. Como egrégora. Eu que vou me graduando em especialização em psicologia social, estou começando a entender o papel do ser humano social egregore. E eu, como tecnólogo, meu abre-alas, meu curso mais especial do Instituto Federal do Rio Grande do Norte, de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, Natal Central, que foi Tecnologia e Licenciatura em Gestão Pública, me dá as condições básicas para aquela época, 2011, já faz muito tempo. E eu sou muito sortudo, por assim dizer, porque eu estudei no período da graduação coisas de PhD, então eu lotei minha cabeça com muita coisa. Então você vai me achar às vezes que eu estou sendo muito rápido em estar mudando de assunto para assunto. E você vai achar um pouco minha fala um pouco desorganizada e até detectar alguma loucura em mim. Mas não é loucura, é a pílula da verdade. Saia da Matrix. Não vá com o povão. Siga você mesmo. Não seja sócio. Vamos lá. Enfrentando o vazio da própria subjetividade do ego e denando as demandas do grande outro. Um grande outro que se dane. Por exemplo, o antagonismo social tem tudo a ver com o grande outro. O outro é o inconsciente. O outro é a figura paterna. O outro são as instituições democráticas. Nesses tempos de socialismo anárquico, capitalístico, a gente vê tantas formas de modernidade que essa modernidade deixou de ser modernidade para ser feudalística, para ser anarcocapitalista feudalística. O pior das hipóteses para um país de capitalismo atrasado como é o Brasil. Isso aí leva o poder, a força que a paranoia tem pode ter exercer sobre você se você não seguir o caminho do conservadorismo. Nos 20s, que é os 20 anos, você pode até ser liberal, mas depois dos 20, nos 30, você é conservador, você volta a ser conservador.
Você volta a ter a consciência moral e o agir comunicativo. Isso está num livro de Anthony Giddens. Aí você começa a perceber, pô, o que eu estava fazendo todo esse tempo enquanto eu era liberal? Porque o liberalismo econômico e liberalismo de figura e personalidade política, como filosofia da linguagem, tem muito a ver com o seu comportamento. E é o que mais aproxima o liberal com social-democracia e com o comunismo, que é o pior tipo das espécies. Mas existem outras coisas piores. Por exemplo, como lidar com a paranoia, esquizofrenia paranoica, reconhecendo sintomas psicopatológicos. Por exemplo, o que eu pensei no meu subconsciente já diz para mim o que engendrar e desengendrar para fazer o corte analítico para depois fazer a sutura da ferida. A sutura da ferida está no trabalho. Você se autorrespeitando, tendo senso de juízo e justiça consigo mesmo, você vai se tornar a pessoa mais fabulosa do mundo. E eu não digo isso da boca para fora, não. Digo isso como estrategista em marketing. Você vai se tornar uma grande pessoa. Pelo conhecimento que você tem, pela coragem que você tem, pela sapiência que você tem, pela temperança que você tem e principalmente pela coragem e sabedoria. Coragem e sabedoria. Você pode ser xingado, vaiado. Pode acontecer qualquer coisa de ruim pra você. Essa é a vida. A vida dura. A vida dura. Quem tem problema, quem não tem problema, 1 bilhão de pessoas no mundo tem algum tipo de psicopatologia mental, doença mental. 2 bilhões ansiedade e depressão. Então vamos com calma, que é um assunto muito, mas muito complexo e muito delicado. É só você não dar vazão. Na vida a gente só tem uma vida, que é a vida dogmática. O dogma da Igreja Católica não pode ser abafado. Nem abafado que eu digo assim no tipo da resenha crítica. Não pode ser copiado, não pode. O Deus não pode ser vivenciado como um outro livro, como uma outra mercadoria, mas ser a outra mercadoria servir a mercadoria divina. Entendeu? Ao conhecimento cronos do homem e ao conhecimento do tempo de Deus, que é a sua destinação de autorresponsabilidade consciencial no fluxo contínuo. Tudo cede, nada se fixa. A dialética lança para a Babilônia qualquer pirracinha ou picuinha ou qualquer bitolagem que você tenha nos seus padrões de comportamento psíquico, por causa da sua personalidade, que é excelente. Vamos lá. A alteridade e o antagonismo social. O ponto cego do fenômeno zizequiano. Um assunto altamente complexo. O que é alteridade? Alteridade quer dizer que tudo é relativo. Por exemplo, isso é relativo, tudo é relativo. Eu sou relativo para você. Eu não sou outro você. Eu estou aqui para lhe ajudar a compreender, para você se encontrar na luz, na escuridão dentro da sua luz, ou na luz dentro da sua escuridão. Essa videoaula só vai servir se você notar para você mesmo que o subconsciente é o ego que comanda todo o aparelho psíquico. E assim sabendo, você deixa de ser tão ingênuo. Mas o seu santuário interior, que é o sonho além, vai à frente. Entendeu bem? Fiquem com a paz e espero que tenham compreendido a temática de hoje. E que nesse hoje, o seu antagonismo social, pelo ponto cego, blind spot, da fenomenologia zizequiana, te dê um bom grau de instrução teórica para distinguir o que é tangível, realidade racional, do que é fantasia ou demanda do grande outro. Só isso. Não há mistério, não há fantasia, não há mitologia. Mitologia para quê? Para que serve a mitologia? Mitologia serve para
galgar um espaço. E esse galgue tem a ver com calque. Então não deixe que seu calque vire um galgue. E o galgue vire um mito. Aí está a cura da paranoia. O seu mito, você, o seu próprio mito. A sua mercadoria diz o espelho do que você é. Eu, como escritor, me sinto muito bem elaborado por ter trabalhado desde 2011, quando comecei a escrever, e escrever sobre as minhas emoções de uma mente, naquela época, desenfreadas. Mas hoje minha mente tem um freio. E esse freio se chama... Não precisa nem chamar. Não precisa chamar, porque você está de frente para ele. Você está de frente, você está conversando comigo agora, nesse momento. E nas variáveis correlacionais e colapsais, você pode até entrar num colapso para dizer assim: eu me apaixonei por você, Pedro, Victor, Lucas Bonf, porque o seu jeito de manejar um credo, uma afirmação, não é o jeito do mundo de se afirmar como o mundo é. O mundo, cara, não é a sua resenha crítica. O mundo, não, você não deve ser julgado pelo que você plantou, cara. Mas você, na Bíblia, tem dizendo, você vai ser julgado. Mas você não quer ser julgado. Por isso que o real, que é você, o real, das DIN, o Infantom X, vai separar você do que ficou para trás. As afirmações de valência, que você dava margem para o grande outro. E você não estava tendo consciência de si mesmo. Atenção, quer dizer, consciência de si mesmo você tem. Mas tudo é uma questão de senhor do tempo. Só isso. Manejar seu próprio tempo. É a luz da razão. Quando você aprende a enfrentar a ansiedade, por exemplo, a ansiedade entre beber água, tomar um banho e jogar futebol na praia. Não pensei, ninguém nunca pensou, ninguém tá nem aí. Agora, fique focado no assunto do que importa para você, porque o mais importante para a sua vida é a sua própria vida. A sua vida vivida com sapiência, dinamismo e sagacidade. Firme isso no seu subconsciente. Sapiência, dinamismo e sagacidade. Você não é mais uma pessoa velha. Você é uma pessoa... Se você está me acompanhando, dos 30 para cima, jovem adulto. Tem muito que crescer ainda. Tem muito que crescer. E eu tenho muito que aprender com vocês ainda, meus seres de luz. Porque os discípulos, no diálogo, que é a escola, que é aqui, bem-vindo, primeiramente, vamos dar boas-vindas. Bem-vindo, meus seguidores, aqui a Luz Quântica, Videps et Diagnostis. Tu verás e reconhecerás. Você colhe o que você planta. Por exemplo, se você olha para a depressão, e se você não tem a mínima noção que a depressão é uma coisa ruim pra caramba, velho, você pode ter uma hipocondria e achar que tem depressão. Se você olhar para a ansiedade e julgar a ansiedade, que a ansiedade é a coisa que todo mundo tem, ansiedade patológica, você vai no psiquiatra pedir, me dê um remédio de ansiedade para me acalmar, por favor. Aí não tem mais ansiedade. Se a ansiedade é ruim, está lhe prejudicando, tira. Se a depressão, se você acha que você tem, está lhe prejudicando, não é remedinho que vai lhe curar, meu amigo. Pode ter certeza. Eu tenho psiquiatria, mas eu não sou psiquiatra. Eu tomo os remédios psiquiátricos. Entendeu bem? Para acalmar, até funciona para tratamento quando se há um diagnóstico. Mas o que limpa e lava a sua alma mesmo é o controle do ego e do superego sobre os impulsos. Os impulsos não devem dominar a vida como se fosse um animal. Um animal que é treinado. Isso daí é um treinamento animal. O que eu pensei, o que eu julguei, o que eu quis dizer foi o seguinte:
uma mercadoria, um livro, como eu sou autor, não é para ser treinado num autômato. Você não precisa ser o autômato do livro. É só ler, compreender e descartar. Gostou? Parabéns! Mas esse livro não serve para mim porque é coisa ruim. É ficção científica. Entendeu? É um thriller. Sabe o que é um thriller? Um suspense, de horror, fantasia. Só isso. Entendeu? Não é nada demais. Não é nada demais. Segunda coisa muito importante que eu aprendi na minha vida foi o seguinte. Nada é em vão. Nada é em vão. Se você tem os recursos necessários, se você está trabalhando, estudando e aplicando o que você tem de necessário, você já tem tudo. E você não precisa de mais nada. Você só precisa desbloquear o que estava querendo aparecer para você como verdade de consciência. Você é responsável pelas suas produções. Então seja responsável. Porque eu sou responsável. Artisticamente falando, eu sou um artista. Eu sou um artista, escritor, tecnólogo em gestão pública, posso ensinar gestão pública, especializado em psicologia clínica, social, psicanálise, avaliação, psicodiagnóstica. Enfim, não estou aqui e aconselhamento terapêutico. Não estou aqui e neuropsicologia. Não estou aqui para dizer assim, ó, nossa, seu hipocampo hoje está demais. Aí onde está o problema residual da esquizofrenia paranoide. Será que você não tem que ir a um fonoaudiólogo? Tá ouvindo demais? Seu tímpano estourou? Tá faltando um remédio para os ouvidos? Ou o que tá aparecendo no hipocampo? Aqui, ó. É aqui, ó. Isso aqui tem em excesso. Excesso disso aqui leva para isso aqui, ó. Córtex frontal. E o córtex frontal é cheio de dopamina. Dopamina é o que cessa a serotonina. Mas quando associada dopamina com serotonina, dá felicidade e epifania. Você só precisa controlar os neurotransmissores dopaminérgicos, que são os gatilhos da esquizofrenia, que é misturado com a psicolinguística, que são os gatilhos emocionais, negativos, e as variáveis incontroláveis de como você maestra a sua vida. É como uma dança. Você vai dançando no ritmo das estrelas. Vai dançando e vai se apercebendo e vai vendo aqui. Teve lógica, não teve lógica? Não faz a mínima. As pessoas de hoje em dia querem saber duas coisas. Como conseguir dinheiro. E ainda que caia do céu. Elas querem o caminho da fantasia, da mágica. Mas não existe mágica. Existe trabalho duro. E o trabalho duro tá aqui. Eu não quero dar uma de hermético. Quem quiser acreditar em mágica, em truque, faz isso aqui. Assim. Mágica, ó, a mágica que eu tô fazendo isso aqui. Ó o truque. Vou fazer sumir, ó. Sumiu, tá vendo? Você viu sumir? Eu fiz assim, sumiu. Aí o truque, a mágica. Não existe essa história. Pra você que tem alguma ansiedade delirante, acreditar em magia, que já tá dizendo, magia, esoterismo, coisa ruim. Coisa ruim é do inimigo. É uma sabedoria que vem do inimigo. Que é bom não pisar nela. Não pisar nessas bolas. Porque essas bolhas, são bolhas de sabão, são esquizoanalíticas, são rizomas criados pelos dardos. Mas você já vai misturando espiritualidade, coisa que eu, como hegeliano prático, não dou a mínima. As pessoas querem ficar dinheiro para elas como se fosse ouro e ainda querem depois dizer assim, ó, eu roubei de você e eu roubaria de novo de você. As pessoas hoje em dia estão assim. Não tem um professor, não vou generalizar, não tem um professor que chegue para você e te diga assim, ó, você estudou comigo, você aprendeu comigo, você vai conseguir pescar comigo por causa do seu bom histórico acadêmico. Aí você saca tudo logo que não é uma questão de barulho externo. Por exemplo, aqui minha mãe fazendo barulho na cozinha. Já tá me estressando. É como eu, como estoico,
estoicista, do filósofo estoico, devo reagir à percepção do barulho. Tá incomodando? Ela para. Mas ela não vai parar. Porque eu não sou detentor do desejo do outro. O meu desejo não é desejo do outro. Não é o desejo que ela pare de aplicar o desejo dela, porque ela está no realismo da razão subjetiva dela, que é fazer a carne, bater o alho, fazer a comida, fazer o almoço. Entendeu bem? É só respeitar a intersubjetividade. Esse é o caminho da recuperação para sair da esquizofrenia, que é uma mistura de delírios irreais misturado com parapsicologia e a verdade, que é Jesus Cristo. Para mim é Jesus Cristo, mas para você pode ser Buda, pode ser Alá, pode ser Amorá, pode ser qualquer nome. Mas cuidado com os nomes. O nome do pé, em Lacan, é o nome do pai. O nome do pai é um nome que está inserido como verbo do discurso do presente que acaba de receber agora. Não imiscuo mensagem subliminar. Descarto. Isso daí se chama paranoia. A paranoia de estar constantemente sendo ameaçado se torna perigosa quando você é uma ameaça para si mesmo. Quando você não está tendo a fibra e firmeza ética para descontaminar-se da paranoia, do que a chincha está querendo dizer para você. Porque não tem a ver só com no livro nos meus escritos, vários deles, a minha primeira obra, que eu estou trabalhando em cima dela agora, sobre inculcar o bitolar. Tudo isso aí é passageiro. Tudo isso aí é correr atrás de vento. Estão correndo atrás de mim se eu sou vento? Eu, Pedro Vico Lucas Bom, sou vento? Sou puro vento e fogo. Legítimo. Então quer dizer que não há paranoia. A paranoia é besteira. Você só se dá o grau de sabedoria quando você percebe a justificar e interpretar a percepção do objeto. E o objeto não é nada. O objeto não existe. Você não é objeto e nem deve tratar os outros como objeto. Isso é ética. Ética platônica. Você não é objeto, nem você deve tratar os outros como objeto. Mas o seu objeto a mais de gozar, que está escondido na armadura da fé de Deus, é o real, intangível, ninguém sabe. E uma sociedade só vai caminhar para frente quando parar de fazer mal, quando parar de atribular. De tempo para tempo. De tempo para tempo, tá atribulando, tá causando, tá falando. Diminui tudo. Diminui esse ego. Diminui esse ego. É a diversidade? Diminui o ego da diversidade. Não faz efeito pra mim. Não tem mais graça. Perdeu a graça pra mim. Tirou toda a onda comigo que não tem nem mais graça pra mim. Não tem nem mais graça. Pode fazer o que você quiser. Eu não controlo o exterior, mas eu me controlo. Entendeu bem? Eu não controlo o exterior, mas eu me controlo. Isso é saber se autocuidar. E como tecnólogo em gestão pública, o mais especial que eu fico sempre na questão do Ministério Público Federal, o princípio da inércia e o princípio da impessoalidade. Aí eu que torra, porque se eu fosse trabalhar no setor público da administração, eu não me vejo trabalhando. Sabe por quê? Porque eu já estou trabalhando. Essa é a grande charada dos verdadeiros orientadores de Estado, estadistas. Mas olha que eu não sou estadista, sou neoliberal. Pelo viés não, pela visão lacaniana da cosmovisão
da ideologia de filosofia de Estado, o melhor para o Brasil seria neoliberalismo e capitalismo de Estado, com um Estado enxuto, tecnocrata. Deveria fazer uma limpa em tudo. Aí sim teríamos tecnólogos, tecnocratas, profissões, tudo certinho. Mas isso é o que a esquerda não quer. A esquerda quer o quê? Eu ganho dinheiro e você trabalha para mim. A esquerda quer isso. Os deputados de esquerda, os senadores de esquerda querem isso. A sociedade em que você vive quer isso. Não quer trabalhar, não quer pôr a mão na massa, não quer trabalhar. Não quer trabalhar firmemente aqui no tangível. Não quer trabalhar no psíquico, no psicológico. Quer atormentar. As pessoas de hoje de esquerda estão aqui na Terra. É o seu contraditório, é a democracia do contraditório. O pensamento virou a maior arma de destruição em massa de que o homem já viu. E o homem já viu a destruição das massas, quando nenhuma massa pode te massificar como elas são. Você não é da massa. Mas eu sou magnífico, eu sou massa, caramba. Eu sou massa, mas eu não sou massa de manobra. Eu digo não aos metacapitalistas, aos especuladores de plantão e principalmente aos maus caráteres. Sem mensagem subliminar nenhuma. O que já passou, já passou. O que já foi, já foi. Agora é hora só de festejar